Queridos irmãos e irmãs, com esta imagem belíssima da videira e dos ramos, Deus descreve um pouco aquilo que deve ser a nossa vida. Nós viemos nesse mundo com uma missão. No dia que nós fomos batizados, nós recebemos de Deus e da igreja uma missão. Na medida em que a gente vai crescendo e amadurecendo na fé, com a graça de Deus, sustentado pelos sacramentos, a igreja nos pede que nós sejamos do mundo, sal da terra e luz do mundo. O Senhor nos chamou para dar frutos, ide pelo mundo inteiro. Produzir frutos, bons frutos, é o dever e a missão de cada um de nós. A nossa vida, a segunda leitura disse, que amemos não só com palavras e de boca, mas com ações e com espírito de verdade. Não só palavras e bocas, os frutos, aquilo que o padre sempre brincando fala, até do exemplo da árvore, o pé de laranja que precisa produzir frutos. A nossa vida é produzir frutos. E hoje, com o evangelho de hoje, a imagem da videira e do ramo. Todos nós sabemos perfeitamente que para que o ramo possa viver, para que ele não seque, a condição fundamental e vital é que o ramo precisa estar ligado à videira. Se você ir num pé de árvore, qualquer planta, e se tiver um ramo, se ele estiver ligado à videira, ele está vivo e produzindo, não é assim? Experimente cortar aquele ramo, ou causar algum dano, de modo que ele não fique mais ligado, para ver o que vai acontecer com aquele ramo. Não vai demorar muito que aquele ramo vai secar, vai murchar e vai morrer. Não é assim? É assim. Então veja hoje o evangelho que diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que permanece ligado em mim vai produzir muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Diversas vezes no evangelho, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se vocês não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Esta videira é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele nos convida a estar sempre ligado a Ele. Toda a nossa vida, nós temos que olhar, nós somos os ramos. Sem Ele, que é a videira verdadeira, a nossa vida não tem sentido, a nossa vida não produz nenhum fruto, de sem mim nada podeis fazer. Aliás, a única coisa que nós podemos fazer sem Deus é pecar. Vocês já perceberam? Que para pecar não precisa estar com Deus, basta não estar com Ele para pecar. Para fazer o mal e a maldade é aquele ramo que foi desligado da videira. Se nós quisermos fazer qualquer coisa boa, a condição é preciso estar ligado à videira verdadeira, que é Cristo. Então vamos pedir ao Senhor, meus irmãos e irmãs, que a toda a nossa caminhada, toda a nossa vida, nós possamos sempre guardar essas palavras. Deus nos convida a estar sempre com Ele. Todas as vezes que você e eu, que nós fazemos alguma coisa boa, às vezes a gente corre até um risco, está movido pela vaidade,
de atribuir a nós mesmos, dizer, nossa, como eu sou bom, eu fiz isso, e atribuir aquela coisa boa a nós, a algo pessoal. Santo Agostinho, combatendo o pelagianismo, que dizia Pelágio era um monge, um grande monge, era um homem de grande oração, fazia grandes orações. Então todo o bem que ele fazia, ele dizia que ele fazia porque ele se esforçava, não contava com a graça de Deus. Santo Agostinho, que experimentou Deus na sua vida, ele diz que não, que para nós fazermos o bem, nós precisamos ser movidos pela graça de Deus. Portanto, você, sempre quando você faz alguma coisa boa, pode ter certeza que Deus visitou o teu coração. Ninguém faz algo de bom se antes não foi tocado por Deus. Como para o mal, quando nós fazemos o mal, não é Deus que nos toca, é o ramo que já está desligado. Sem ele nós fazemos só coisa ruim, o pecado. Para fazer o pecado não precisa estar com Deus, para fazer o bem precisa estar com ele. Portanto, que todas as boas ações que todos nós fazemos e somos capazes de fazer, tenhamos sempre em mente isso: se eu fiz o que fiz, se eu realizei algo de bom, nobre, sublime, não foi pelos meus méritos, foi porque Deus me visitou. Quando você faz alguma coisa de boa na família, na igreja, na comunidade, qualquer coisa boa, não precisa ser só na igreja não, viu? Qualquer gesto bom que você faça, quando o teu coração te impulsiona, quando bate lá dentro de você uma vontade, um desejo de fazer o bem, não tenha dúvida, Deus está visitando você. Você está sendo impelido, impulsionado pela graça de Deus. É Deus que está trabalhando no teu coração, e aquela obra boa que você fez, você fez porque você foi visitado pela graça de Deus, muito mais do que um mérito pessoal. Por isso que o evangelho de hoje usa essa imagem tão bonita, a videira e os ramos. E diz assim também, veja que todo aquele ramo que produz fruto, às vezes até parece um ato de crueldade. Por que podar se está produzindo fruto? Diz, todo ramo que produz fruto, ele poda para que produza mais frutos ainda. Quem trabalha no campo, quem trabalha com oliveiras ou com uvas, videira, sabe perfeitamente que a condição para que a videira produza oliveira, ou porque o parreiral de uva produza boas uvas, é fundamental, é crucial que se faça a poda. Se não podar, ela não vai produzir. Então veja, as podas elas são necessárias. Se não podar, não vai produzir frutos. Aliás, se ficar muito tempo sem podar, vai comprometer o grão, a qualidade da uva, do vinho, e aquela videira ou aquela oliveira que não foi podada, se torna uma planta selvagem. As podas são necessárias. Você, pai e mãe, sabe quantas vezes, se você não tivesse podado o teu filho, os limites, ou lá na tua casa, por exemplo, pode fazer tudo. Você nunca disse um não para o teu filho? Você nunca chamou a atenção do filho, da filha? Então toda vez que você chamou a atenção, toda vez que você educou, você fez uma poda. Você podou para o bem. Você educou, uma advertência, uma chamada de atenção, uma correção. São as podas que precisam, e ai daquele que não faz poda. Jesus disse, todo ramo que produz, veja, não é que não produz, todo ramo que produz eu podo, para que produza mais ainda. Aquele que não produz eu corto. Diz, quem não permanecer em mim,
será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo queimado. Porque sem mim nada podeis fazer. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos tornei meus discípulos. Então vamos pedir, irmãos e irmãs, que o Senhor, que nós sejamos sempre esse ramo que está ligado ao Cristo bom pastor. Ele é a videira verdadeira, e a tua vida, a minha vida, a vida da igreja, das pastorais, movimento, tudo aquilo que nós fizermos, todas as boas obras que nós somos capazes de fazer, nós fazemos sempre porque fomos impulsionados, porque Deus primeiro nos visitou. Antes mesmo de nós amarmos Deus, Ele já nos amou. Às vezes a gente acha que a iniciativa de amar a Deus parte de nós também. Mas sempre é Deus quem vem primeiro em socorro de nós. Antes mesmo de você e eu amá-lo, Ele já nos amou. Por isso que todo o bem que nós fazemos, parte sempre é uma iniciativa de Deus. É Deus que toca, é Deus que nos move, é a graça de Deus que vem em socorro das nossas misérias, das nossas fraquezas, porque se assim não fosse, nós não faríamos o bem que nós fazemos. Porque é o que o Jesus hoje diz: sem mim nada podeis fazer, absolutamente nada podemos fazer de bom. De ruim a gente sabe que sim, nada podemos fazer de bom se Deus não move nossos corações, se a graça de Deus não nos toca. Então que nós possamos sempre estar ligados a Ele, sejamos os ramos sempre ligados à oliveira, para que a nossa vida possa produzir muitos e bons frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus.